queridos irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você já me conhece, eu sou o pastor Denis, à frente do programa anual da Bíblia. Nessa oportunidade estaremos tratando de um assunto de bastante relevância, que é a graça no Antigo Testamento. Afinal de contas, a graça só veio depois do Novo Testamento ou ela já existia no Antigo Testamento? Então é sobre isso que nós iremos tratar. Conto com a sua audiência. Fique conosco, nós iremos agora a vinheta, logo após nós estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta e, como eu falei na introdução, o nosso assunto hoje é a graça no Antigo Testamento. É comum a gente ouvir as pessoas dizer assim, alguns pregadores dizem assim, a graça já existia no Antigo Testamento. E um texto bastante usado para essa afirmação é o de Gênesis capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, aonde diz assim, ó. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, esse é o texto que muito usado na questão, no argumento de que a graça sempre existiu lá desde o Antigo Testamento. E como nós podemos então entender essa questão? A graça, de fato, ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu, porém, nós precisamos fazer uma diferença entre graça e graça, ok? Existe pelo menos dois tipos de graça na vida, na Bíblia. Dois tipos de graças, pelo menos, existem na Bíblia. A graça salvadora, que produz a vida eterna, e a graça que é apenas um favor, né? Quando, por exemplo, você faz um favor para alguém, você está praticando uma graça, porque graça é um favor, aonde a pessoa não merece, e você disponibiliza para ajudar aquela determinada pessoa, ok? Então, e também existe a graça que ela traz a salvação, que é a graça do perdão do pecado. A diferença entre uma e a outra já foi falado. Uma produz a salvação e a outra não produz. Quando você ajuda alguém, você está ajudando, porém você não está garantindo a salvação da vida dessa pessoa para a vida eterna, né? Então, trazendo isso para o agir de Deus, para o contexto bíblico, a gente encontra também essas duas situações. A graça de Deus que gera a salvação e a graça de Deus que não gera a salvação. Por exemplo, é dito, né, que Deus ele abençoa tanto o bom como o ruim, tanto o homem bom como o homem mau. Deus faz chover sobre todos eles. O que é isso? É graça, né? Mas essa graça de Deus, que é um favor também, ela não vai gerar salvação na vida daqueles que foram agraciados ou que receberam esse favor. Portanto, você analisando isso que eu estou lhe falando, você vai entender mais ou menos o que aconteceu aqui. Quando Deus ele livra Noé do dilúvio, aquela graça não é uma graça salvadora para a vida eterna. Era uma graça salvadora do dilúvio. É como se você presenciasse alguém morrendo e você chegasse ali naquela situação e livrasse aquela pessoa daquela morte física. Pronto, você livrou da morte física, mas você não garante a salvação dessa pessoa. Então, naquele contexto, no contexto aqui que a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, que graça foi essa? Graça para salvar Noé daquela situação do dilúvio, do afogamento pelas águas, entendeu? Porém,
Se Jesus não tivesse entrado em cena, trazendo a graça salvadora, Deus tinha livrado Noé de morrer afogado, mas não teria livrado Noé da condenação eterna. Então, é importante que você entenda essa questão. Deus livrou Noé do dilúvio, mas para Noé ser salvo, precisaria Jesus entrar em cena e oferecer o seu sacrifício salvífico, para que, além de Noé ter sido salvo do dilúvio, também pudesse receber a salvação da vida eterna. Ok? A gente, fazendo aqui um percurso na Bíblia, a gente vai entender melhor essa questão. Aqui, por exemplo, quando é dito em Lucas capítulo 10, né? Lucas capítulo 10, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 18 diz assim, ó: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Louvado seja Deus. Então você vê aí, aqui Jesus está dando uma definição e fazendo uma separação entre uma graça recebida para essa vida e da graça recebida para a salvação. É por isso que você não pode se enganar e achar que porque você recebeu uma cura, porque você orou por alguém, essa pessoa foi curada, isso já é garantia de salvação. Isso é uma graça, mas não a graça que gera a salvação. Porque a graça que gera a salvação é aquela graça que vem do sacrifício de Cristo. Portanto, não é errado você dizer que a graça já existia no passado. O problema é que quando as pessoas fazem essa afirmação, eles estão querendo dizer que naquela época as pessoas já tinham salvação, né, através da obra. E aí onde está o problema? A salvação, ela existe desde antes da fundação do mundo, porque a salvação é Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus sempre existiu. E você pode, como eu já falei, dizer sim, que sempre existiu a graça, mas ela só foi manifesta, segundo a Bíblia, através de Cristo Jesus. E Jesus está dizendo aqui, ó, onde foi lido, que nós temos que nos alegrar pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Por quê? Porque pode muito bem você receber uma graça de uma cura, receber a graça de um milagre, mas não receber a graça da salvação. Foi o que aconteceu com Noé. Noé recebeu a graça de ser salvo da morte física, mas para a vida eterna, ele necessitava que Jesus, do sacrifício de Cristo. Então, todos os homens que permearam nessa terra, desde Adão até o último homem, todos precisam de Jesus. E aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 e 10, diz assim, ó: Que nos salvou, e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então essa graça, ela foi dada, né, antes do tempo, do século, né, antes da formação do homem, mas ela estava em Jesus. Ou seja, mesmo que essa graça já existia, mas só poderia ser realizada, só poderia ser patenteada através de Cristo Jesus. No versículo 10 diz assim: E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, a Bíblia está afirmando aqui, né, que realmente a graça sempre existiu, porque a graça é Cristo, mas ela estava ainda por ser revelada, ela estava oculta em Cristo Jesus. Ainda falando sobre essa diferença de graça e graça, foi falado aqui também por Jesus, né? No capítulo 10, versículo 30, ele diz assim, ó, de Marcos: E Jesus,
Respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, você pode receber nessa vida tudo que Deus tem para dar nessa vida de bom, de bênção, mas é necessário que você garanta também a sua salvação. Porque as bênçãos terrenas, elas são graças imerecidas de Deus, mas que não produzem a salvação. Outro dia uma irmã me perguntou assim: pastor, e as pessoas que viveram antigamente, elas não tinham salvação? Olha, vocês já ouviram falar, o que eu respondi a ela, em alguma coisa com relação a testamento? Para aquelas pessoas havia uma garantia estabelecida por Deus chamada de testamento, ok? E esse testamento, ele era no formato de todas aquelas leis que aqueles homens tinham que guardar para que eles tivessem ali uma garantia. Só que essa garantia, ela só iria se confirmar depois de Jesus, entendeu? Como é explicado aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 16 e diante, diz assim: Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? No caso aqui é do 16 ao 17. Então, aquele testamento, para muitos, isso é até interessante, porque muitos dizem assim: ah, mas o Antigo Testamento ele deixou de valer. Ele deixou de valer em parte. Para nós hoje ele não tem valor, porque nós estamos vivendo já na era de Cristo, do Messias. Mas aquele testamento que foi dado para eles com a morte de Cristo não deixou de ter valor, pelo contrário, passou a ter valor. Vou repetir para vocês: o testamento, o Antigo Testamento dado ao povo de Israel só passou a ter valor de fato com a morte de Cristo, que é o atestador. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Respondendo à pergunta da irmã. Mesmo aqueles homens que guardavam aquelas leis cerimoniais, as leis mosaicas, não estou me referindo à lei de Deus, mas às leis da justificação, a garantia deles só iria se transformar em algo concreto com a morte de Cristo. Né? Então, quando Cristo morre na cruz, ele atesta, ele qualifica a salvação daqueles homens. De forma que todos os homens nascidos de mulher, de Adão até a vinda de Cristo, precisam sim passar pelo sacrifício de Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, né? Confessar a Cristo para que ele tenha direito na sua salvação. Tudo foi depositado em Cristo, tudo depende de Cristo, e sem ele nada do que foi feito, nem no passado, nem no presente, no futuro, teria valor algum. Ok? Então, para nós refrisarmos aqui, para ficar bem nítido na nossa mente, a graça já existia, né? A graça no sentido de favor. Agora, a graça salvífica, ela veio a ser concretizada através de Cristo Jesus, de formas que ninguém pode ser salvo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, nem pelas suas obras e nem sem Jesus. Tudo depende do sacrifício de Cristo. E Noé, aquela graça que ele achou lá diante de Deus, foi a graça de ser salvo do dilúvio. Mas como ele estava vivo ainda, tinha uma vida longa pela frente, poderia ser que se ele permanecesse na presença de Deus, eram dois riscos, duas situações que estavam ali envolto a ele. Ele poderia se manter firme até o final e adquirir a salvação da vida eterna, aquela graça salvífica, ou poderia, né, sair da presença de Deus e perder aquela salvação e ficar só na salvação terrena. Ok, meus queridos? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Busque
as coisas dessa vida, busque as bênçãos de Deus, mas não se esqueça de buscar a verdadeira salvação, a verdadeira graça, a graça salvífica, a graça soteriológica, a graça que lhe leva para a vida eterna. As coisas desse mundo, tudo passa, tudo são momentâneos. Até as próprias, as curas, as coisas que você recebe de Deus terrenas, elas têm um prazo de validade. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Pai, esse vai viver eternamente. Por isso, o meu conselho para você hoje, se você ainda está longe dessa graça, se você ainda não provou da graça salvífica, procure hoje a Deus, entendeu? Peça a Ele socorro, para que Ele venha e derrame sobre a sua vida a graça que leva à vida eterna, ok? Eu quero orar por você, apresentando a sua vida a Deus. Se você quiser aceitar Jesus, aproveite a oportunidade, porque eu vou estar orando também pela sua vida, pela sua salvação, ok? Feche os olhos e levanta a mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estou aqui, meu Pai, mais uma vez apresentando esse programa e estou aproveitando a oportunidade para orar por esse meu irmão que está assistindo esse vídeo. Vá ao encontro dele agora, se ele ainda não foi encontrado pela Tua graça. Pai, que ele possa ser agraciado com a graça não transitória, mas a graça salvífica. Que ele possa, ó Deus, ser alcançado pela Tua salvação. Pois a Tua palavra diz que é da Tua vontade que todos esses se salvem, Pai. Mas não depende de Ti. Depende exclusivamente de Ti, mas da decisão de cada pessoa. Mas a esses que nesse momento estão tomando a decisão de Te aceitar, recebe eles. Escreve o seu nome no livro da vida. Pai, sustenta, em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Bom, meu querido, quero agradecer a você que ficou até aqui assistindo o programa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz, ok? Pastor Denis vai ficando por aqui com o seu programa novo da Bíblia, mas breve estaremos de volta. Um abraço e até a próxima oportunidade.